iniciando aqui, né? Então tá, deixa eu recapitular. Então, o que é que a gente vai fazer hoje, né? A gente tem aqui, por exemplo, ó, a lista de livros, né? Já consegue, por exemplo, cadastrar um usuário, colocar um avatar para ele, poderia ser uma outra imagem, mas enfim, tem essa daí. E aí eu posso criar livros, tá? E aí na criação dos livros eu só tenho 3 informações, é título, páginas, número de páginas, aí o autor do livro. Que pode ficar sem autor também, a gente pode editar depois, né? Já que a gente também cadastra autores. Então vamos supor, o livro 1, né? E vou enviar. Tá aí realizado o cadastro. Eu tenho 2 livros, né? Desse mesmo usuário aqui. Eu posso remover, por exemplo, eu vou remover, sei lá, esse aqui. E poxa, o usuário não pode remover o registro. O usuário... Depois eu checo isso. Deve ser alguma coisa lá nas políticas de autorização, tá? E aí eu posso, por exemplo, também editar livros, tá? Deixa eu checar isso aqui com calma. E aí, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, quando eu acessar o livro, eu vou ter aqui a página que aliás, a capa do livro. Quando eu voltar aqui, por exemplo, a listagem, eu posso colocar aqui, se eu quiser, no lugar do título, uma imagenzinha menor também do livro. E a gente vai trabalhar em cima dessas opções hoje, tá? Eu só preciso checar uma coisa aqui, que está estranho. Essa parte do usuário não poder editar o próprio livro, tá? Então deixa eu checar rápido aqui. As rotas de acesso ao livro, mexendo no arquivo web.php. Tira essa validação de comentário, não usa mais. Vamos deixar ela aí. Eu falo já sobre esse ponto aí. Deixa eu descobrir que aqui bugou também, né? Essas políticas aqui. Vamos lá, né? Ele está dizendo que o usuário não pode editar um livro. Então, deixa eu ver aqui. Update book. Será que eu tenho essa política? Porque eu fiz umas mexidas. Deixa eu abrir o arquivo aqui. Não é esse não. Para aqui o arquivo das políticas, que agora eu não lembro. Eu tenho aqui as políticas, que é para autor, né? Tá. Deixa eu tentar lembrar aqui. Access Provider tá aqui. Ok. Pessoal, porque é o seguinte, ó. Tem uma política aqui, eu não lembrava mais, né, dos exemplos anteriores, que para atualizar um livro, remover um livro, a pessoa ela tem que ser admin, né? Então ela precisa ter esse parâmetro lá na tabela, essa é a coluna da tabela, para ela lá tem que estar definida como um. Então esse usuário aqui, vamos checar ele no banco de dados, que eu acredito que ele não está como um admin, né? Tá aqui, ó, o admin dele é 0, só tem um usuário no banco e o admin dele é 0, tá? Então eu vou fazer o seguinte, para liberar esse exemplo, eu vou comentar aqui, aí no final eu ajeito isso, que é o seguinte, tornar verdadeiro, tá? Então, qualquer pessoa vai poder editar o livro de qualquer outra pessoa, desde que esteja logado no sistema. Pelo menos a tentativa é essa, tá? Só para continuar o exemplo. Depois a gente bota esse bloqueio aqui, ok?
Então, deixa... Continua aqui. Falta um ponto e vírgula. Vamos lá. Pronto, tá aqui. Então, deixa eu ver se esse cara pode editar esse primeiro livro, que ele mesmo criou, né? Ó, ele pode editar e deixa ele remover também o primeiro. Pronto. Depois eu volto com essa política aqui para a gente deixar ela configurada, né? Já que a gente fez isso uma vez. Então, recapitulando, eu vou poder criar livros e vou adicionar imagens a esses livros. Eu vou poder editar um livro, visualizar, por exemplo, e ver essa imagem aqui, tá? E aí, à medida que a gente for usando isso, a gente vai revisando a parte lá dos discos, né? Como é que isso é armazenado aqui no projeto, tá? Então, o que é que eu vou precisar inicialmente alterar aqui para poder contemplar esse cadastro aí com essa imagem, né? Primeira coisa que a gente vai observar é lá no banco de dados, na tabela dos livros, a gente vai ver as colunas que nós temos lá, que a gente vai precisar adicionar uma migração aqui para alterar, né? Lembrando que, cadê? Tá aqui. Eu tenho um livro cujo ID é 2, tá? O título, páginas e autor. Eu vou adicionar um campo extra aqui, uma coluna, que é para registrar a localização do arquivo de imagem, né? Já que eu vou associar uma imagem a um livro, aqui no momento só tem um título, páginas e o autor, então eu preciso definir a localização dessa imagem, né? Porque quando eu for carregar a imagem, eu vou buscar ela dentro do storage aqui, do projeto, né? E aí eu preciso saber exatamente onde está isso. Como a ideia é que seja dinâmico, que eu possa, por exemplo, alterar essa imagem várias vezes via o navegador, né? Então, eu preciso registrar essa informação em algum lugar. Então, o lugar que eu vou colocar vai ser no banco de dados. Se fosse uma imagem estática, que a gente colocasse lá no arquivo, num template, por exemplo, como Blade, como acontece com algumas imagens, né, de layout, por exemplo, então eu não precisaria me preocupar em registrar isso no banco de dados, porque ela já vai ficar registrada lá no template, né? Nesse caso, não. Nesse caso, a gente pode ter uma imagem de um livro e depois pode alterar ela, e aí se torna dinâmico essa modificação, que vai ser sempre carregado do storage, a imagem, tá? Mas pode ser que ela esteja numa localização diferente lá dentro da pasta onde essas imagens ficam, tá? Então, sim, por onde a gente vai começar, né? A gente vai começar pelo seguinte, deixa eu resgatar aqui o CMD. A gente vai começar por esse ponto aqui, ó. Lá nas migrações, a última migração que a gente fez foi na semana passada, que foi exatamente para permitir que a tabela de usuários tenha um campo lá que registre esse avatar aqui, né, que está aparecendo para o usuário. O que a gente vai fazer é algo semelhante, né? Então eu vou criar uma migração a tabela de livros, tá? Então eu vou especificar aqui a tabela. E aí, nessa migração aqui, a gente é capaz de adicionar um campo extra. Esse campo extra que eu quero adicionar é exatamente o que vai registrar o caminho onde a foto fica armazenada, né, no nosso storage, tá? Então, vamos lá, criar aqui. E aí, um outro ponto interessante que é o seguinte, ó. A gente está criando essa migração aqui, né? Essas imagens que a gente está usando no projeto, elas vão ficar armazenadas junto com as demais pastas do projeto, né? Dentro dos arquivos do projeto. Mas se a gente usasse, por exemplo, um servidor da Amazon para fazer aí o armazenamento de arquivos, a ideia seria semelhante. Por quê? Porque a gente mandaria essa imagem para o servidor da Amazon. Aí, quando a gente fizesse isso, ele vai devolver para a gente um endereço, né? HTTP, e aí a gente pode salvar esse endereço no banco de dados. Quando for gerar a página com a imagem, a gente vai gerar essa página e no lugar da imagem a gente tem o link para o endereço lá do servidor da Amazon. E aí essa imagem ela vai ser carregada aqui no nosso projeto, como se ela estivesse junto com todos os arquivos, sendo que ela está no servidor lá da Amazon. Como exemplo, né? Pode ser um servidor de um outro local.
tá? Então, beleza. Continuando aqui, tá aqui, ó. A migração, ela foi construída, tá? Ó. É uma migração, se a gente observa essa migração, ela não é do tipo create, tá? Ela é desse tipo aqui, ó, table. E aí, ela tem as duas funções, né? A up, aqui, e a função down. Então, na função up, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar campo, tá? A de imagem mesmo, IMG. Eu vou dizer que ele pode ser nulo, no caso de eu não querer submeter uma imagem, tá? E aqui eu vou destruir o campo, se eu quiser fazer um rollback nas tabelas, né? Desfazer uma alteração que eu tenha feito nas tabelas do banco de dados. Aliás, destruir, né? Drop. Então, tá aí. Essa migração ela permite, se eu quiser, né, executá-la, e aí eu vou criar um campo adicional que vai ser a imagem do livro, tá? E se eu quiser desfazer, destruir lá na tabela, eu faço um rollback e retiro essa coluna da tabela. Vamos observar o comportamento aqui disso, rapidão. Então tá aí a migração, eu vou migrar agora. Até para a gente relembrar, essas migrações adicionais que a gente faz, elas não corrompem, pelo menos o objetivo é esse, né, e tem um certo cuidado, elas não corrompem as informações que já estão lá no banco de dados. Ó. Eu tenho aqui um livro criado, e esse livro está sem o campo, né, sem esse atributo adicional que seria o da imagem. Quando eu atualizar aqui no PHP-MyAdmin, a gente vai ver o campo extra que ele acabou de ser criado aí por essa migração, tá? Então tá aqui, ó, imagem. E ele é um campo que tem o valor nulo, tá? Então, a partir daqui, a gente pode se concentrar mais no código da aplicação para trazer essa imagem para cá, né? E aí, a gente pode começar de vários pontos. Poderia começar logo da lista de livros, para mostrar a imagem aqui, ou pode começar do cadastro de livros para já ir submetendo essa imagem para o servidor, tá? Se eu quisesse, por exemplo, desfazer essa última migração, eu poderia simplesmente rodar o comando artisan create rollback e aí eu mando ele desfazer uma etapa, tá? Quando ele desfaz uma etapa, ele destrói essa última migração que eu executei, né? Se eu tivesse 3 migrações que foram executadas anteriormente ao mesmo tempo, né, na sequência, ao mesmo tempo, não, mas em sequência, 3 migrações para alterar o banco de dados, ele ia desfazer essas 3, tá? Então tá aqui, ó. Vou olhar lá no banco de dados, eu já tenho cadê aqui a tabela de cadê livros? Será que eu destruí os livros? Acho que não. Deixa eu checar aqui uma coisa. Books. Estranho. Deixa eu executar aqui uma migração para ver uma coisa. Pessoal. Deixa eu dar um fresh aqui que eu acho que eu destruí foi o inteiro. Pronto, então já tem muita migração aí. Deixa eu atualizar aqui. Pronto. Se eu só checar aqui uma outra migração. Depois eu tenho que corrigir outra migração aqui. Essa migração. Mas enfim. Vamos lá. Então tá. Deixa eu sair aqui, né? Porque como eu destruí o banco, ele vai ter que entrar com um novo usuário para a gente continuar, tá?
Vamos lá, cadê aqui? Criar um usuário aqui. Chamar de 1, arroba 1, 3. Pronto, está aí. Então, vamos direto ao ponto aqui, né? Eu já tenho na minha tabela de livros, lá no banco de dados, a coluninha aqui, ó, para imagem. Não tenho nenhum livro cadastrado. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Deixa esse arquivo da política aqui, das políticas aqui aberto, para não esquecer de alterar ele depois. Então tá. Eu vou primeiro fazer o seguinte. Vamos trabalhar na submissão dessa imagem para o servidor, tá? E aí eu vou abrir aqui o formulário correspondente à criação de livros. Esse formulário cuja página está aparecendo aqui de cadastro de livros é o que a gente vai primeiro alterar, tá? Então é esse aqui, ó. Esse formulário todo aqui que a gente precisa alterar para mandar essa imagem lá para o banco de dados, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o formulário de registro de usuários e vou aproveitar aquele código todo que a gente já tem para submissão da imagem, tá? Só preciso achar ela aqui, para a gente não perder muito tempo. Tá aqui, pronto, achei. Deixa eu só checar aqui se eu vou copiar tudo certinho. Pronto, então tá aqui. Acelerar, a gente vai fazer isso aqui. Ok, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter o campo de título, de páginas, de autor e no final eu vou ter o campo para adicionar uma imagem, tá? Então, deixa eu colocar aqui, batizar aqui. Para marcar o ponto onde vai ser. Então tá aqui, ó. Deixa eu dar só uma organizada aqui no código. Tem formas de fazer isso com atalhos no teclado, mas esse meu teclado aqui ele não está funcionando para o Windows, para o Sublime, com algumas teclas que eu uso. Por isso que eu estou fazendo esse meio que manual mesmo, mas não tem problema não. Então tá, eu vou fazer algumas alterações nesse input aqui, porque ele era usado para cadastrar o avatar do usuário, né? E aí a gente vai só adaptar ele para a imagem do livro, ok? Então beleza, tá aqui, ó. Eu acredito que ele já vai aparecer aqui, certo? E eu estou sempre pegando uma div extra. Pronto, deixa eu tirar isso aqui. Então tá aqui. Então eu tenho aqui todo o input já pronto, ok? Cadê? Deixa eu só checar aqui. Esse fecha com esse com esse. Pronto, tá aqui. Vou fazer algumas alterações aqui rápido para a gente adaptar ele bem, tá? Só preciso checar uma coisa aqui. Na página, quando é que está o fechamento desse formulário aqui. Tá. Esse fecha aqui. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Tem uma div extra aqui que está fazendo com que que o botão vá para fora do formulário. Deixa eu descobrir aqui rápido qual é. Esse fecha com esse fecha com esse. Ah,
Vou estar resolvido. Então, isso dentro de um for group aqui. Resolvido. Agora vai. Pronto, agora tá, o botão está dentro do formulário corretamente. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou deixar esse bonequinho aqui, a gente poderia substituir ele por uma outra imagem que representasse um livro, tá? Por hora eu vou deixar isso aqui dessa forma, tá? Deixa eu só ver aqui se a gente consegue aumentar o tamanho desse campo aqui. Fazer uma coluna, não sei, aqui para ver. A mais. Então, offset de 3. Só para ajustar aqui, beleza. Então tá mais ou menos encaminhado aí. Beleza, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Para facilitar a minha submissão, eu vou trocar o ID, porque já que esse campo ele foi adaptado lá do avatar, do registro do avatar do usuário, né? A gente vai registrar aqui uma imagem para um livro. Deixar só IMG mesmo. E aqui, cadê o placeholder? Avatar. Aqui eu vou dizer capa do livro. Ok, pronto. Então, a parte aqui ela nem tem tanta relação direta com o storage, porque é só um formulário, né? Mas aí eu já posso, por exemplo, selecionar a imagem, colocar a imagem aqui, e essa vai ser a capa do livro, tá? E aí, para fechar esse formulário, eu vou definir aqui esse atributo aqui, tá? Que ele faça a submissão correta do arquivo, né? Beleza, então, acredito que o formulário para enviar a imagem ele já está pronto. A gente vai testar ele da seguinte forma agora. Aqui onde tem a parte de salvar um livro, tá? Nas rotas do arquivo web.php, eu vou fazer um comando aqui, que eu gosto de usar ele quando eu estou testando esses envios de parâmetro, que é o dd, tá? E aí eu vou pegar todas as informações da requisição e a gente vai vê-las aqui na tela, tá? Quando enviar. Então, fazendo um teste, eu vou colocar aqui livro 2, tá? 2 páginas, vou deixar sem autor mesmo e vou selecionar aqui a capa do livro, tá? Quando eu enviar esse formulário, ele vai chegar nessa rota aqui para salvar, né? Já que a rota de salvar ela está associada ao envio desse formulário. E aí, aqui dentro, ele vai processar as linhas que eu tenho dentro dessa função, né? E ele começa pela 43 e, portanto, ele executa isso aqui. Quando ele executar isso aqui, ele interrompe o fluxo normal que a gente tem para cadastrar um livro, tá? E vai mostrar as informações da requisição aqui. Se eu atualizar a página em seguida para tentar continuar esse fluxo de execução e cadastrar o livro, ele vai acusar que eu estou tentando fazer uma requisição GET, onde na verdade eu tenho que fazer uma requisição do tipo POST, tá? Porque ele acabou interrompendo a execução da linha 43. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, as informações que eu estou enviando via formulário são essas daqui, ó. Esse campo IMG, que é um avatar, o autor, que é 0, o número de páginas 2, título, que é o título do livro, ok? Então, a imagem ela está chegando lá na função de salvar, ok? Se eu tentasse aqui atualizar a página, ele vai dizer que eu estou usando uma função get, onde deveria ser uma função post, tá? Um método post. Então, beleza. Eu vou retirar aqui para dar continuidade ao processamento, certo? E como é que a gente vai fazer isso? Eu não vou aplicar nenhuma exigência aqui em relação à imagem, ok? Então, se o usuário não submeter a imagem do livro, o processamento de cadastro continua assim mesmo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou aplicar aqui um if e vou verificar na requisição se existe um atributo chamado IMG.
Se esse atributo existe, é porque alguém enviou uma informação aqui, tá? Então, se essa informação foi enviada aqui, esse atributo vai existir. Se esse atributo existir, eu vou pegar o nome dele. Aliás, deixa eu pegar primeiro o arquivo, tá? Pronto. E vou pegar o nome original do arquivo através dele, que é acho que é assim, tá? Ok? Beleza, então tá aí. Eu vou usar novamente o comando dd para ver o que representa esses arquivos, aliás, essas variáveis que eu estou pegando aqui as informações da requisição, tá? Só para ir fazendo uma espécie de debug, para a gente ver que informação está chegando no servidor. Então, beleza, eu vou só trocar a imagem aqui, vou enviar. Ok, tá. Então a gente está tendo um problema aqui, ó, que é o seguinte, ele está dizendo que eu estou tentando pegar o nome do... Aliás, estou tentando executar uma função sobre uma string, tá? Que é esse file aqui. Então deixa eu só comentar essa linha aqui para a gente ver o que danado é que está saindo da requisição quando eu tento pegar a imagem, tá? Então vamos lá, selecionar a imagem aqui, enviar. Então tá aqui, ó. Eu tenho essa imagem, né? O nome dela, pelo menos. E aí eu tenho que checar uma coisa aqui. Será que lá no formulário multiparte aqui está correto? Ok, beleza. Bom, ele está tratando esse parâmetro como se fosse uma imagem, tá? Então deixa eu tentar pegar isso aqui como se fosse um arquivo. Vamos ver se vai rolar. Livro 2, 2. E aí eu vou selecionar a capa do livro. Enviar. Ok. Tá. Então, pessoal, observem que a informação que a gente tem lá quando eu envio o cadastro do livro, né, que ele vai parar nesse ponto aqui da linha 71, que ele vai meio que vai dissecar a variável, ela vai mostrar tudo que essa variável representa. E aí essa variável representa uma classe aqui chamada upload file, tá? E aí nessa upload file a gente tem todas as informações que são importantes em relação a um arquivo. Por exemplo, ó, aqui o tipo dela, por exemplo, é um arquivo PNG, tá? O nome original, avatar.png, tá? Então, quando eu mandei a requisição, através dessa função file aqui, da variável request, eu consigo recuperar a imagem, né, que é enviada através do campo IMG lá no formulário, ok? E aí, se eu consigo pegar o nome dela, aliás, se eu consigo pegar a imagem, eu consigo pegar também o nome original dela, tá? E aí eu posso fazer o seguinte: enviar novamente. Tá aqui, ó, o nome original dele é esse aqui, tá? Eu estou fazendo isso porque vai facilitar na hora de salvar a imagem lá no disco, né, no storage, ok? E aí um detalhe importante, eu não trouxe aqui essas funções, mas, por exemplo, ó, essa função aqui é uma das funções que a gente tem para aplicar nesse arquivo. Por exemplo, eu poderia tentar pegar o tamanho do arquivo, poderia pegar, sei lá, a extensão do arquivo, por exemplo, tá? Deixa eu ver se é essa função aqui. É a extensão desse arquivo que eu estou enviando para o servidor, tá? Deixa eu só fazer mais um teste. Aqui, ó. Eu consigo pegar a extensão que é PNG. E aí eu poderia fazer o seguinte, eu não vou mostrar a imagem lá no formulário, aliás, na página, quando o usuário acessar o livro, então eu poderia usar um ícone de acordo com o arquivo, um ícone para imagem, um ícone para PDF, e por aí vai, com base nessas informações que eu vou coletando do próprio arquivo, tá?
Então, eu poderia ficar pensando nessas ideias aí para ir implementando. Mas o que a gente precisa fazer aqui, de fato, né, é colocar essa imagem no cadastro do livro, ok? Então, eu já consigo um primeiro passo, que é pegar a imagem que vem do formulário, tá? Eu quero salvar essa imagem com o nome original do arquivo que o usuário criou, tá? Original name, pronto. Eu já estou de posse aqui da imagem, tá? E aí eu preciso fazer duas coisas aqui nesse exemplo. Primeiro, eu tenho que salvar essa imagem no disco, né? Lá no storage, e tenho que salvar uma referência no banco de dados para poder acessar essa imagem futuramente. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte: eu vou usar o storage, aí eu vou pegar um disco, que é o público, né? Eu tinha mencionado anteriormente, e vou fazer o seguinte: botar salvar através dessa função aqui. Então, eu vou salvar um arquivo lá no disco público, tá? E aí eu vou passar os demais parâmetros, mas eu vou parar por aqui para a gente voltar para a discussão dos discos. Então, quando eu digo aqui disco público, tá? O que eu estou, na verdade, dizendo é o seguinte, ó, você vai salvar esse arquivo aqui, tá? Nesse local. Aí eu vou mostrar para vocês o local, que é storage, app e público. Então, vai ser aqui dentro dessa pastinha aqui, tá? Público, que eu vou salvar essa informação. Então, quando eu digo ó, storage disk aqui public, eu estou me referindo a tudo que tem aqui dentro dessa pasta, tá? E aí, para facilitar o meu trabalho, eu estou usando o banco de dados, né? Para salvar a referência do local onde o arquivo vai ficar para a, ter um acesso depois usando esse local, né? Então, deixa eu salvar aqui o arquivo, tá? Deixa eu pensar aqui, sim. Como é que eu vou fazer? Tá. Isso, tá. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. O primeiro parâmetro que eu vou colocar aqui vai ser o local, tá? O nome do diretório lá dentro de público que eu vou salvar. Então, eu vou fazer um teste que é o seguinte, eu vou chamar esse diretório lá de imagem, tá? A gente vai ver o que vai acontecer. Depois eu faço o correto, mas só para a gente ver o resultado. Vou salvar o arquivo lá e vou dizer que o nome dele vai ser esse file name, tá? Então, essa é a ação que eu vou fazer, ok? E aí, quando eu salvo, eu tenho um retorno do caminho, né, o nome desse arquivo todo aí, para poder fazer alguma manipulação. Então, quando eu enviar o formulário, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar o comando dd e para ele parar nesse ponto aqui. A gente vai ver o que é que essa função aqui, ela retorna imediatamente após eu salvar um arquivo, tá? Então, observem que a gente ainda não chegou lá no código, na linha 79, que é onde de fato essas informações aqui vão ser salvas no banco de dados, tá? A gente ainda não está chegando nesse ponto. Então, deixa eu salvar aqui novamente o envio. Tá aqui, ó. Observem o seguinte: o arquivo ele foi armazenado lá no banco de dados. Eu vou mostrar onde ele está, ok? É... Tá. Cadê aqui? Disco público, imagem. Tá. Então tá. O endereço que ele vai registrar para mim é esse aqui, ó, imagem/avatar.png, tá? Ah, agora deixa eu checar um. Isso. O DD ele serve para a gente fazer esse tipo de teste, né? Assim, você consegue pegar o conteúdo de uma variável e ver toda a estrutura dela, do tipo de informação que aquela variável está carregando. Deixa eu só checar uma coisa aqui no storage, porque ele não criou o diretório imagem. E isso é estranho. Isso é bem estranho.
Ele não está criando. Então, deixa eu fazer o seguinte aqui, né? Para não ficarmos... o problema. Imagem. Okay. Aí eu volto para esse ponto que eu estava. Deixa eu só salvar aqui, fazer o teste e ver se vai rolar. Pronto. Deixa eu checar uma coisa aqui. Storage. Checar se esse diretório está sendo criado. Okay. Pegar o disco local. E vou mandar ele fazer, acho que é list. Os diretórios. É um fato curioso que está acontecendo aqui, que é o seguinte, ó. Vocês estão vendo aqui no Artisan que os diretórios que eu tenho dentro de público são 1, 4, 5, 6. Esse 1, 4, 5, 6 aqui deve ter sido a hora que eu criei os usuários, tá? Essa imagem aqui que está aparecendo é esse diretório que eu forcei a criação dele na linha 71, mas que ele deve ser criado, por exemplo, sem eu forçar essa criação aqui, né, sem eu de fato especificar que estou criando, no momento que eu vou salvar um arquivo, que eu coloco o diretório, ele deve aparecer aqui. E aí, quando ele aparecer aqui, o arquivo vai ser salvo lá dentro. Ele está aparecendo aqui agora, mas demorou um certo tempo para isso acontecer, não sei por quê. Mas enfim, ó, o diretório está aqui, imagem, tá? Deixa eu salvar isso em outro diretório chamado meu nome, para ver o que acontece. Eu não vou, ó, na linha 71, eu não vou criar o diretório antes. Eu vou simular que ele já existe. E aí, quando eu vou colocar a imagem lá, ele deveria criar esse diretório chamado, uma pasta chamada Romerito, dentro de público, tá? E colocar o arquivozinho avatar, que é esse que a gente está trabalhando. Tá? Aí eu respondo essa pergunta aí. Viu, Paulo? Deixa eu só voltar aqui. Por exemplo, eu vou salvar o livro 2, vou chamar de livro 3 agora, só para mudar aqui. 3 páginas. Vou mandar para lá esse avatar, ok? O que é que eu quero fazer com isso? Quando eu clicar em enviar, eu vou atingir essa função aqui, ó, que é a função de salvar um livro, que ela começa aqui, ó, tá? E aí eu vou passar pelo processo de validação, vou pegar algumas informações do livro, vou processando, aí vou chegar aqui, que é o ponto onde eu vou pegar a imagem, né? Pego a imagem na linha 68, pego o nome original dela, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu estou dizendo que essa imagem deve ser salva dentro desse diretório aqui, ó. Storage, que é o início, a pastinha que a gente tem, né? Storage, app, deixa eu dar um espaço aqui, app. Aí, como eu estou especificando o disco público, ele vai salvar aqui, ó, public. E aí, nesse caso, quando eu vou colocar esse arquivo dentro, usando a função put file as, eu estou dizendo que vou botar o arquivo dentro da pasta pública. Só que aí eu estou dizendo o seguinte também, ó, dentro da pasta pública e dentro dessa pasta aqui, que tem o meu nome. Então, o arquivo ficaria aqui, ó. Okay? É isso que eu estou fazendo. E aí eu não precisaria criar um diretório. Subtende-se que essa função aqui ela já vai fazer isso para mim. Aí tem que aparecer aqui esse diretório, ok? Quando eu enviar. Então deixa eu enviar aqui. Pronto, ó. Apareceu meu nome, tá? E Romerito barra avatar. Aqui não está aparecendo, ok? Ó, não está aparecendo. Então deixa eu ver no Artisan, para tirar uma dúvida que eu estou com ela agora, se isso é só um atraso que está tendo da IDE registrar esse diretório lá. Se for, não tem problema não, a gente continua. Vou listar os diretórios
dentro da minha pasta pública. Ó, de fato, eu tenho aqui, ó, um diretório chamado Romerito dentro da pasta pública, tá? Que foi o que aconteceu aqui, ó, na criação do meu arquivo, né, que eu acabei de enviar, que tem esse nome Avatar. E aí não está aparecendo isso aqui. Deve ser algum atraso da IDE e eu vou continuar o exemplo. Então, esse diretório ele existe, porque a gente consegue ver aqui, ó, nos diretórios dentro da pasta public, ok? Então, ele existe, ele está aí. Deixa eu voltar para as perguntas. Isso. Nesse caso, Paulo, essa pergunta que você fez, essa parte dos diretórios aqui que a gente tem, né, do disco público e o disco local, que eu ainda não usei muito, mas tem também, é o seguinte, ele funciona como se fosse o nosso sistema operacional, né, o sistema de arquivos do nosso sistema operacional. Então, se eu tentar criar tipo lá, mais de um arquivo com o mesmo nome, ele não vai permitir, né? Ele não vai duplicar automaticamente isso para a gente. A gente teria que fazer um pouco de código para ele verificar se já existe um arquivo lá com um nome igual e aí perguntar ao usuário se quer duplicar ou simplesmente automaticamente ele duplicar sem que o usuário perceba, né? Então teria essas duas opções que a gente poderia implementar. Mas ele trata como se fosse a gente estivesse manipulando o sistema de arquivos mesmo diretamente, sem essa camada de código aqui do PHP. Tá? Então, ó, o arquivo ele está salvo dentro de uma pasta com o meu nome lá dentro, tá? E aí essa variável path aqui, que ela é importante para a gente porque eu vou fazer o seguinte, ó. Se vocês observarem, eu apliquei o comando dd na sequência aqui e aí na execução o comando dd ele vai ter esse resultado aqui, ó, que é o caminho, tá? Onde a imagem está. Ela está num caminho que é romerito/avatar.png. O que é eu preciso me atentar aqui? Que esse caminho aqui não é o caminho completo, tá? O caminho completo inclui a pasta public, ok? Então, entende-se que você está trabalhando com essa ideia aqui de salvar dentro da pasta public. Eu poderia fazer o seguinte, se eu quisesse, eu poderia colocar aqui concatenar, né? Então eu poderia fazer isso aqui, ó. E aí o que ia aparecer aqui para mim seria public/romerito/avatar.png. E aí seria o local exato onde esse arquivo vê que eu não preciso desse detalhe aqui, tá? Então tá, o arquivo ele está sendo salvo nesse ponto. Então eu poderia escolher qualquer outra pasta como fotos, como imagens, por exemplo, imagens, eu poderia escolher capas, livros, ok? Eu poderia escolher qualquer coisa nesse sentido aí. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou pegar o usuário atual, ok? E vou dizer que o arquivo tem que ser salvo na pasta dele dentro do público. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Esse aqui é o usuário 1, o ID dele é 1. Então, esse path aqui, o conteúdo dessa variável path, no final, quando eu executar essa função, vai ser o seguinte, vai ser 1 barra, um string, né? 1 barra, e como eu estou sempre mandando esse arquivo avatar, vai ser isso aqui, ó. E aí o storage ele vai salvar esse arquivo aqui dentro da pastinha public /1/avatar, que é aqui, ó. Ok? Então ele vai salvar nesse local aqui. Só que para mim o que interessa é esse pedaço aqui da informação, ó, 1/avatar. E esse pedaço da informação eu vou associar isso aqui ao livro. Vai ficar salvo lá no banco de dados do livro para que eu possa resgatar a imagem do livro a partir dessa localização aqui, que é o que eu vou fazer agora, tá? Então, beleza. A imagem ela já é salva no meu disco público dentro da pasta do usuário e aí eu vou identificar a pasta do usuário pelo ID dele, né? Que pode ser um número. E vou pegar e continuar aqui o exemplo. Então, se eu tenho um livro, aliás, se eu tenho uma imagem, eu vou fazer o seguinte: livro img vai ser igual
a esse path aqui, tá? E aí esse path ele guarda um pedaço da informação do caminho onde a imagem está salva lá no disco, ok? Então, beleza. Feito isso, acabou o registro aqui. Por quê? Porque se existe uma imagem, na linha 67 eu faço esse teste, eu vou salvar ela no disco, que é essa função aqui que eu estou executando na linha 72, e na linha 75 eu guardo o caminho dela na tabela do banco de dados do livro, tá? Na tabela lá de livros, lá no banco de dados. Ó, aqui no storage apareceu a pastinha Romerito, ó. Teve um pequeno atraso, mas ela está aqui. Ok? Então, beleza. Salva aqui e continua o cadastro do livro. Na linha 79 eu vou fazer de fato o insert lá no banco de dados e retornar para a minha lista de livros, ok? Então, deixa eu colocar aqui o nome, livro 1, uma página, escolher uma capa para esse livro, que vai ser essa mesmo, e vou enviar, ok? Ó, tá salvo, né? Como é que eu sei que a imagem está guardada, aliás, o caminho da imagem está guardado na tabela do banco de dados? Vou consultar aqui o banco de dados para a gente ver. Então, ó, se vocês observarem aqui no atributo IMG, na coluna IMG, para esse livro eu vou ter 1/avatar, ok? E aí eu vou ter aqui, por exemplo, na pastinha public 1, eu vou ter aqui, ó, avatar, ok? Tá lá a imagem. Deixa eu mandar um outro arquivo, caixa um outro livro aqui, livro 2. Eu vou pesquisar aqui no Google rapidinho, imagens, ok? Vou cadastrar um livro com 2 páginas e vou adicionar uma nova imagem de um avatar aqui. Deixa eu pegar um boneco aqui. Deixa eu escolher um aqui e um outro. Peguei essa mulher aqui. Deixa eu salvar aqui. Pronto, vou deixar aqui avatar. Beleza. Então tá. Pra gente ter outra opção, né? Então eu vou fazer o seguinte. Vou cadastrar aqui esse segundo. Vou enviar. Ok, tá subindo aí. Não sei o tamanho do arquivo. Será que é grande esse arquivo? Tá, foi. Então tá. Beleza. Então tá registrado aqui no banco de dados um outro avatar. Para a gente ter mais de um exemplo e ver como é que vai ser o funcionamento disso. Deixa o banco aqui carregando aí enquanto eu vou vendo aqui o que precisa ser feito. Tá. Então, pessoal, beleza. A gente já consegue enviar essa imagem para o servidor, tá? Tá registrando também no banco de dados o caminho para ela. Eu já tem aqui, ó, 1/avatar-mulher.png, que é o outro arquivo que eu mandei. Observe que esse 1 ele é comum para esses dois livros, porque se trata do ID desse usuário que está conectado. Então, o usuário aqui, o ID dele é 1. Se a gente for lá no... Ó, se a gente for lá no storage, a gente não está vendo essa segunda imagem, tá vendo aqui, ó? Eu tenho public 1 e avatar, tá? Só que não tem o segundo avatar. Deixa eu ver aqui uma consulta lá no Artisan. Deixa eu sair, carregar ele de novo. Para a gente tentar achar essa informação aqui, tá? Deixa eu pegar o nome da imagem, que vai ser... O segundo livro é ID2, né? Então eu vou pegar aqui o livro. Então, o livro
É o ID2. Então, book. Pegar a imagem dele. Isso aqui, né? Então tá. Deixar isso numa variável x. Para a gente tentar pegar storage. Isso. O que foi que eu fiz? Eu peguei o nome da imagem, né, 1/avatar-mulher.png, guardei na variável x e consultei o storage aqui, ó, para ver se essa imagem ela está lá no nosso sistema de arquivos, tá? Porque se vocês olharem aqui na IDE, essa imagem ela não está guardada aqui ainda, mas ela já existe no nosso sistema de arquivos. Ela já está aqui, tá? Então isso é só para mostrar que a imagem chegou lá, porque se vocês olharem aqui na minha IDE, ela não está aparecendo. E aí pode ser um delay, um atraso aí do Sublime, tá? Mas a imagem ela já está guardada. Isso é importante porque a gente vai manipular elas agora, né? Então, tal. Essa imagem eu já salvei ela no banco de dados. Agora vai ficar um pouco mais rápido porque a gente vai só recuperar essas imagens, tá? Eu vou fechar esse aqui que eu não preciso dele. Pronto. O segundo arquivo que eu vou abrir vai ser o seguinte, vai ser o... Eu vou começar pelo de mostrar um livro. Então, quando eu clicar no livro 1, por exemplo, para acessar ele, eu quero que apareça a imagem da capinha do livro aqui, tá? Então, o arquivo que eu preciso alterar agora vai ser esse arquivo aqui, chamado de show book, dentro da pasta book, lá no resources, de show. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, logo abaixo da descrição, eu vou adicionar um parágrafo, né? Aliás, eu só vou adicionar esse parágrafo se... Vou colocar aqui uma diretiva do Blade, que é o seguinte. Se o livro em questão tem uma imagem, tá? Isso aqui ele já vai... Ou ele retorna nulo, que é o, padrão, é o valor padrão para quando não tem imagem, ou ele retorna um string. Se retornar um string, ele entra no if, tá? Ele vai tratar dessa forma aqui, esse teste. Se essa string existe, aliás, se existe uma imagem para esse livro em questão, que eu estiver tentando acessar, tá? Por exemplo, aqui na página eu tenho o livro 1. Se existe uma imagem para esse livro, ele vai botar essa imagenzinha aqui. Se não, ele mostra só essa parte textual, ok? Então, se existe essa imagem, eu vou criar aqui uma imagem, obviamente, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Aí entra a função asset, tá? Essa função asset ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar a imagem dentro de uma pasta chamada storage e eu vou concatenar essa pastinha com o nome da imagem que eu quero, tá? E aqui nessa segunda parte é onde entra, onde eu tenho o X aqui, tá? Que eu vou remover, é onde entra o nome da imagem, ok? E aí o nome da imagem vai ser simplesmente book img, tá? Deixa eu definir mais os parâmetros, que é a altura dessa imagem. Eu vou colocar de 80 px por 80, tá? E aí eu preciso explicar isso aqui novamente. Eu já falei, né, no cadastro do avatar do usuário antes, mas é importante sempre ressaltar isso aqui. Isso aqui é importante para evitar que a gente não consiga, né, atingir o objetivo, que é mostrar a imagem. Então, se tudo tiver ok, vai aparecer o avatar aqui, uma imagenzinha para esse livro, tá? Vamos ver se essa imagem ela vai ser resgatada aqui. Cadê? Livro 1. Ó. O que é que está acontecendo aqui? Isso é bem comum, tá? É chatinho que só, às vezes, quando você não se toca desse pequeno erro que eu vou mostrar para vocês, ó. Ele está criando o quadradinho aqui da imagem, tá? Por quê? Porque ele passa nesse teste da linha 11. Existe uma imagem para esse livro 1, tá? Só que quando eu vou mostrar a imagem, essa configuraçãozinha aqui dos parâmetros, ela está com um pequeno detalhe aí que é incorreto. Deixa eu inspecionar o objeto para vocês verem o que é. Observem que na URL aqui que acessa a imagem, eu tenho storage 1, tá? Barra avatar. Então, esse pequeno detalhe aqui que está acontecendo esse erro, storage barra, tá? Eu tenho que colocar aqui storage barra, ok? E aí quando eu faço isso,
eu vou ter a imagem aqui e o caminho lá correto, ó, storage /1/avatar, ok? A imagem apareceu aqui. E aí vocês podem perguntar, mas esse storage vem de onde, né? Vamos lá. Pronto. Esse storage aqui, ele vem de onde? Esse storage, pessoal, é o seguinte, o que é que essa função asset vai fazer? Eu vou começar por ela, né? O que é que essa função asset vai fazer? Essa função asset, ela vai resolver para a gente algum arquivo, seja uma imagem, JavaScript, ou, enfim, CSS, que a gente tenha aqui dentro da pasta public, tá? E aí, dentro dessa pasta public, vocês podem ver uma pastinha chamada storage, eu até tinha comentado ela no outro encontro, né? Tá aqui, storage. Então, eu boto storage barra, tá? E aí, esse storage barra, ele está se referindo ao meu diretório público, ao meu disco público, na verdade, tá? E aí, quando eu pego, por exemplo, esse book img, eu estou pegando a seguinte string. Eu vou colocar aqui mesmo. Tá? Para facilitar o entendimento. Ó. Esse book img, para esse caso específico que a gente está vendo no navegador, ele corresponde a essa informação aqui. Ó. Inclusive, a gente já inspecionou o código, né? Ele corresponde a isso aqui, ó. Porque é a informação que está lá no banco de dados, referente à imagem desse livro 1. Isso aqui, tá? E aí, o storage aqui, o storage é isso aqui mesmo. Storage é um string, né? Que é isso aqui, ó. E o que é que o asset vai fazer? O asset ele vai pegar e vai compor aqui, juntando essa informação da imagem do livro que eu peguei no banco de dados com a pastinha storage e vai adicionar as informações do servidor. Host e por aí vai. Que aí a gente obtém esse resultado aqui, ó. http, todo o endereço, né? Junto com storage 1/avatar, aliás, .png. Então, aqui eu tenho toda a construção da URL, digamos assim, para eu poder acessar essa imagem, tá? E aí, é importante salientar o seguinte. Mas e esse storage que está lá dentro da pasta public? Aqui, essa pasta public já é a pasta public que está na raiz do projeto, tá? E não é a pasta public que está em storage, são distintos, ó. São duas pastas public, elas têm diferenças aí em relação ao propósito delas, tá? Esse public que está em storage é um disco. Esse public aqui é a pastinha que fornece acesso público é o ponto de entrada do projeto, tá? É a partir daqui que a gente consegue acessar todo os arquivos do projeto lá no navegador. E aí, esse storage que está aqui, tá? Ele é criado a partir desse ponto aqui, ó, o file system, que eu tinha falado para vocês lá anteriormente, mas acho que fica mais claro agora. Ó. Aqui, tá? Ele cria. Aqui são os discos que a gente tem usado bastante o público. Poderia usar esses outros aqui, ó, imagens, por exemplo, mas está usando bastante esse disco público. E aí, esse disco público, eu vou fazer aqui abaixo ó, um mapeamento para ele. Onde eu tenho o public path, que é o storage, é exatamente esse storage que está aqui, ó, nas pastinhas lá dentro de public. E aí ele vai apontar, tá? É um link simbólico do sistema operacional, que ele vai apontar para a pastinha app public, que é o local de fato onde a gente está guardando as informações, né? Que é lá dentro de storage, app, public, aqui onde tem avatar mulher e avatar é onde de fato a gente está colocando as informações. E aí, voltando para o alto nível, né, que é lá no arquivo Blade, quando eu boto esse storage aqui, eu estou colocando esse nome aqui, porque foi esse nome que foi definido lá no meu arquivo File Systems, o arquivo de configuração, para acessar as minhas imagens, os meus documentos que eu guardo no meu disco público, tá? Então, se aqui fosse, por exemplo, o meu nome, Romerito aqui, no local desse storage aqui, ó, onde tem storage lá na pastinha pública, estaria meu nome, e aqui onde eu tenho o formulário, aliás, o HTML para mostrar as informações do livro, teria o meu nome, tá?
Só que aí a convenção que ele usou é esse nome storage, eu vou deixar o padrão que já está. Mas isso aqui pode ser alterado da forma que a gente quiser, tá? Então, só para entender de onde está vindo essas informações. E aí, esse pequeno detalhe aqui, ó, se eu tirar o barra, vai acontecer o que aconteceu anteriormente. Aqui, ó. Ele fica sem a imagem, tá? Então, é só ficar atento a esse fato aí. Tá aqui, ó. Imagem, tá? Beleza. Então, tá aqui. Já consegui colocar aqui. Aí, eu vou colocar agora as imagens aqui também, nessa... Adicionar uma colunazinha aqui, tá? E vai ser o seguinte. Deixa eu ver. Não, cadê? Aqui na listagem dos livros, né? Deixa eu só recolher aqui. Onde tem home, tá? Aqui. Pronto. Eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Eu vou deixar título, tá? Eu vou até colocar o acento, né? Porque tem que ter um acento aqui, título. O que eu vou fazer? Se o livro tiver uma imagem, eu substituo a imagem aqui, tá? O título pela imagem. Se ele não tiver uma imagem, eu vou colocar o link para o título mesmo, tá? Então eu vou fazer a seguinte alteração. Isso aqui é o arquivo home.blade, que está dentro da pasta book, lá em resources, tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Se, novamente, ó, usando o if aqui, se o livro que eu estou em questão, trabalhando com ele, tem uma imagem, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar essa imagem aqui, né? Que eu vou até fazer o seguinte, para acelerar. Basicamente é isso que eu vou fazer. Copiar aqui, o lado show, né, do livro, e vou trazer para cá. Só vou diminuir o tamanho aqui, porque se está 80 por 80 fica muito grande nessa tabela que eu estou mostrando para vocês aqui no navegador. Então, se o livro em questão, que eu estou listando aqui, né? Estou listando os vários livros que eu tenho. Se ele tiver imagem, eu vou colocar uma imagem. Se ele não tiver uma imagem, aí eu vou colocar o que a gente já tem, que é o link, tá? Com o nome dele, tá? Do livro, ok? Então, deixa eu listar aqui, ó, para ver o que vai acontecer. Então, ó, os dois livros agora, eles têm uma imagenzinha pequena que seria representando a capa do livro, né? Digamos assim. Era para eu ter pego umas capas de livro, seria mais interessante. Deixa eu aumentar. Não, deixa esse tamanho mesmo, tá? E aí, ó, observem que nas imagens não tem o link. Deixa eu cadastrar mais um livro aqui sem imagem. Livro, chama ele de livro sem capa. Não julgue os livros pela capa, né? Então, eu não vou colocar a informação aqui do livro, tá? Do avatar. E vou enviar. Cadastrou. Então, ele tem esse comportamento aqui. Se não tiver capa, ele bota o título do livro mesmo. E aí, esse link aqui, ele permite que eu acesse as informações gerais do livro. E aí, como é que eu faço para colocar isso na imagem? É simples. Coloco essa imagem que eu já tenho do livro dentro do... Eu poderia até simplificar esse código, estou percebendo agora. Eu não precisaria de ter dois links assim, tá? Mas tudo bem. Eu poderia trazer esse if aqui para dentro do link. Acho que vocês conseguem perceber isso. Pronto, copiar e colar aqui. Beleza. Agora vai. Então tá. A imagenzinha agora ela tem um link. Se eu clicar, ele abre o livro. Tá? Aqui. E aí, para finalizar, eu vou clicar. Aliás, eu vou fazer o formulário de edição. Tá? O formulário de edição ele não tem a possibilidade da gente adicionar uma imagem para um livro. Tá? Deixa eu só dar uma refatorada nesse código aqui da listagem dos livros, porque ele está meio feioso, tá? Eu não estou gostando dele assim. Eu vou fazer o seguinte: vai existir um link de toda forma, né? Se vai existir um link de toda forma, eu começo pelo link. E aí, aqui dentro é onde eu vou colocar. Deixa eu apagar esse if aqui. Pronto, assim fica melhor. Eu vou ter um link de toda forma para acessar a imagem através do título, né? Então, se houver uma imagem, então a imagem vai ser desenhada ali na tela, né? Caso contrário,
simplesmente vou colocar o título do livro, tá? O título tá em português ou tá em inglês? Não sei agora. Vou colocar título, assim. Deixa eu ver se vai. Pronto, então tá. Assim ficou mais legal. Por quê? Porque de toda forma, como eu vou ter um link, né, para essa coluna do título, esse link ele pode estar ou o nome do título ou a imagem, assim fica mais bonitinho. Então só preciso de um link. Dentro desse link eu faço um if aqui com else para ou colocar a imagem ou colocar o título do livro, ok? Beleza. Então, tá aí. O último passo desse exemplo é exatamente editar o livro para que ele possa ter uma imagem depois que foi criado, tá? Então, deixa eu voltar aqui, apagar esse formulário e ver o formulário Edit. Se vocês observarem, o formulário Edit, ele tem muita coisa, né, de semelhança com o formulário de cadastro, né? Eu lembro que a gente basicamente copiou e colou. Então, eu vou alterar aqui a coluna dele aqui para espalhar ele mais horizontalmente na tela, né? Eu vou deixar maior os campos, tá? E vou também fazer o seguinte aqui, ó. Como ele vai enviar a imagem, eu tenho que colocar esse atributo aqui, movefar, para permitir o envio de imagens. E aí eu vou adicionar logo aqui um form group, tá? Por quê? Porque eu vou pegar, para facilitar o trabalho, eu vou lá no formulário de criação de livros, tá? Cadê? Não é esse aqui não, é esse. E vou pegar o campo que a gente tem lá, já para que é o campo de envio. Então esse campo aqui, ó. Então, se torna bem mais fácil agora. Joga ele aqui dentro, tá? E ele vai permanecer com os mesmos parâmetros, IMG aqui, tá? Não vai mudar nada não. Então tá. Tá aqui, ó, ele já tem um formuláriozinho bonitinho aqui, um inputzinho bonitinho aqui. Eu vou deixar uma outra coisa aqui. Botar um label, tá? Depois eu altero imagem do capa do livro. Vamos ver como é que vai ficar. Tá aqui, mais bonitinho. Depois eu altero o de cadastro. Label, ok. Pronto. Então, tá aqui. A gente já tem aí o esqueleto, né, do formulário de edição de livros, tá? Pera, Paula, falo já. Inclusive, eu vou ter que corrigir no final essa parte aí do gate, tá? Só um minuto. Aí, pessoal, só para complementar aqui. A gente tem, ó, o formulário de edição do livro já pronto aqui para receber uma imagem, né? E aí o que eu preciso fazer é o seguinte: para onde esse formulário vai ser enviado, tá? É para esse ponto aqui, ó, de edição. Então, no ponto de edição, o que eu vou precisar fazer, e até tem aqui, ó, já cadê? Aqui, tá. Não, não é isso não. É onde a função update, aqui, tá aqui, ó. Esse formulário ele vai ser enviado para esse ponto aqui, ó, tá? Que é o ponto onde eu edito as informações de um livro. Esse mouse está meio ruim aqui. Então tá. Quando eu clicar em enviar, tá? Esse formulário ele vai ser enviado para uma função aqui que está associada a essa rota update, tá? Pegar as informações, ó, valido essas informações que estão aqui e no final eu salvo o livro. Então, para facilitar também o trabalho, já que a título de exemplo, para a gente ver o que vai acontecer, eu vou copiar um trecho de código lá do formulário de cadastro do livro. Por quê? Porque vai ser basicamente a mesma coisa. Eu vou checar se existe uma imagem, vou pegar o nome dessa imagem, aqui, ó, ok? Vou checar se existe a imagem,
vou pegar a imagem, pego o nome dela, salvo no disco, salvo no banco de dados a informação e está alterado o livro, tá? Vocês vão perceber que vai acontecer algumas coisas que precisam de um melhor refinamento depois, né? Mas o objetivo aqui no momento é fazer com que essas imagens cheguem lá no servidor e a gente consiga fazer alguma manipulação mais simples. Então tá, eu alterei a função update aqui. Antes de eu salvar a informação no banco de dados lá na função update, eu adicionei esse trecho aqui com o if, ó, da linha 121 até a linha 130. Isso porque é semelhante ao cadastro de livros, né? Sendo que na parte de edição aqui, o que eu vou fazer é simplesmente escolher um livro, uma imagem para esse livro, tá? Colocar aqui e submeter essa informação. Quando eu submeter a informação, a suposição é de que o livro vai passar a usar aquela imagem como capa dele, né? Essa nova imagem que eu estou adicionando. Então, eu vou enviar aqui para ver o funcionamento da função. Tá. A gente está encontrando um problema aqui. Esse aqui eu não tenho visto, não, tá? Create a full object from empty below. Tá. Então tá, pessoal. O erro é o seguinte, ó. Como eu, ó, inclusive é uma lição importante que a gente tira aqui, né, no finalzinho. Como eu copiei e colei o código, né? Copiei e colei o código, que não é uma prática interessante, né? Quando você está programando, tá? Eu tenho uma pequena confusão aqui. Observem que na função update eu venho trabalhando com uma variável chamada book. Então essa variável chamada book, ela vai carregar as informações, tá? Do banco de dados referente ao livro que eu estou querendo editar e vai pegar as alterações que eu mandei, ó, na linha 113, 114 e nesse if aqui também, caso eu tenha alterado o autor. E aí, logo abaixo, onde eu vou associar uma imagem a ela, eu já usei outra variável chamada livro. Então, eu vou corrigir aqui e dizer book, que é o correto, tá? Então, isso aqui é uma lição importante sobre esse ponto de copiar e colar código, né? Tem que ter bastante atenção e eu não tive aqui, portanto, deu esse erro quando eu tentei atualizar a imagem do livro 3, tá? Mas deixa eu mandar de novo aqui para a gente ver o que vai acontecer, tá? Então, atualizei aqui a imagem, vou enviar e tá lá. O livro 3, que seria o livro que tem 100 páginas, ele tá com o avatarzinho dele lá. Deixa eu abrir ele aqui. Tá, o livro 3, o avatarzinho dele aqui, a mulher com óculos, e tá sendo realizada a operação, tá? Então, simplesmente isso que a gente está fazendo, tá? Então, consegui editar aí essa imagem, ok? Tem uma outra coisa que eu queria mostrar, aí eu vou responder essa pergunta de Paula e finalizo com esse exemplo, que é a parte de downloads, tá? Que é bacana também a gente experimentar um pouco disso. Tá, essa pergunta... Sim, não, Paula, esse ponto aí que você está colocando, a gente tem essas duas possibilidades, né? Tem policies e tem gate, né? Para esse exemplo mais simples aqui, o gate ele já resolve, acho que tudo. Já as policies, eles têm aquela... você tem que ter um pouco de cuidado quando vai usar, porque em geral ele vai incorporar muitas funções, né? E você também tem que ter, por exemplo, se você for usar o de recurso, como que foi um dos que eu mostrei naquele vídeo, você tem que ter atenção à relação entre a função do policy e a função do controlador, né? Tem esse ponto aí. Mas é uma questão de prática também. Se você está conseguindo usar o gate e está resolvendo o problema, já é um bom começo, porque ele resolve muita coisa que acaba sendo mais pontual. Já as policies, elas acabam sendo quando você tem um conjunto maior de regras para ser aplicada a um recurso, por exemplo, né? E você agrupa tudo em uma única política, tá? Assim, quando é um projeto maior, talvez uma policy seja mais interessante do que o gate em si. Mas, enfim, você já está conseguindo usar um deles, já é muito bom. Deixa eu só fazer o seguinte, qual é a próxima ideia que eu queria mostrar para vocês? Essa daqui, ó.
Deixa eu entrar, os livros. Eu quero fazer o seguinte, ó, quando eu abrir um livro, eu quero clicar nessa imagem dele aqui e fazer o download dela, tá? Isso poderia ser só para mostrar a ideia de download, ok? Eu vou usar o Artisan para ver como, para vocês verem como seria o download, tá? De um arquivo. Eu vou pegar aqui o Artisan e vou pegar, por exemplo, a imagem 2, tá? Aqui. A imagem 2, ela está localizada, né, em 1/avatar-mulher.png. Eu estou usando um código que a gente já tem usado anteriormente. Fiz uma consulta no banco de dados, procuro o livro que tem o ID 2 e pego a imagem dele. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, storage disk public, e aí eu vou fazer o seguinte, eu download e passo o x, ok? Ó, quando eu faço a aplicação dessa declaração aqui, a função download aplicada a esse arquivo aqui que eu tenho parte da localização dele lá no disco, né, no disco público, ele retorna para mim esse objeto aqui, tá? E aí é isso que a gente vai usar para fazer o download de um arquivo que a gente enviou para o servidor, tá? Então, já fiz o teste aí da função, vou vir aqui e vou alterar da seguinte forma. Eu vou criar dentro aqui eu vou colocar aqui perto do show, tá? Eu vou criar uma rotazinha aqui chamada get, tá? Vai ser do tipo get mesmo. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, book barra download e vou colocar aqui o ID, né? Já que eu quero associar o download ao ID do livro que eu quero trabalhar com ele no momento. Então, tá aqui, ó, ID. Vou fechar aqui a rota e pronto. O que eu vou fazer aqui é uma coisa simples, né? Que é o seguinte, eu vou fazer uma busca. Vou copiar aqui. Novamente, estou copiando e colando, não é uma boa prática, mas nesse caso acelera. E vou fazer o seguinte, storage, acho que é assim, disk, é o disco público, e vou fazer o download do book IMG, tá? O que vai acontecer aqui no caso ideal? No caso ideal, tá? Eu vou conseguir fazer o download da imagem de um livro que eu tenha lá no banco de dados, tá? Inclusive, eu posso até fazer o teste aqui no navegador sem clicar na imagem. Como seria isso? Aí eu posso fazer o seguinte, tentar testar aquela rota lá, ó, que é book barra download barra tá 1 mesmo. Ó, ele vai abrir aqui a janelinha para fazer download. Mas o que aconteceria se eu fazer isso com o livro 2 também? Ó, o livro 2, isso estou fazendo lá na barra de navegação do meu navegador. Ele consegue gerar aí o download, tá? Mas o que acontece se eu tenho um livro, e aí isso pode acontecer, chamado livro 4 páginas, que não tem capa. Eu não vou colocar a capa nesse livro, tá? Aqui, ó. Aí eu consigo salvar, né, o livro sem uma capa. Vou abrir o livro aqui, ó, ele não tem capa. Mas se eu fosse lá na barra de navegação e colocasse book, download, 4, o que que acontece? Ó, ele vai dar um erro porque eu mandei uma função aqui nessa rota download aqui, eu mando ele fazer o download de um arquivo e aí eu estou supondo, nesse meu código aqui, que todos os livros eles têm uma imagem. Como é o caso aqui, ó, do livro 4, ele não tem uma imagem. Então eu vou tratar isso da seguinte forma. Se o livro tem imagem, beleza. Vamos retornar esse livro, né? Se o livro tem imagem, vamos permitir o download. Caso contrário, eu vou fazer o seguinte. O que acontece? Eu não testei isso aqui antes, não.
Então é o seguinte, é o livro 4, né? Se eu tentar fazer o download do livro 4 e não tem imagem, o que é que vai acontecer? Ele vai executar essa outra parte aqui da linha 38 do meu código, tá? Vamos ver. Tá. Ele vai acontecer o problema porque é o seguinte, ó, essa função back é uma função que a gente usa para fazer o seguinte. Por exemplo, imagine que eu edito um livro. Então, eu envio os dados de edição, tenho a alteração do livro e eu voltaria para a página que tem um formulário de edição. Seria voltar para o ponto de onde eu fiz a requisição. Basicamente seria isso, tá? Ok? Então, vamos lá. Isso considerando que eu tenho uma função get que eu posso executar lá no meu navegador, tá? E aí, como é que eu vou usar essa função aqui para os casos onde eu tenho um livro, né? Que é esse caso aqui, ó. É isso que eu quero que essa função ela exista para usar nesses casos aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar onde tem o template aqui show, né? Para mostrar um livro. E vou fazer o seguinte, ó. Onde eu tenho a imagenzinha aqui de um livro, tá? Eu vou adicionar um link. Essa imagem ela vai ficar dentro de um link. E esse link aqui, eu vou colocar ele para me redirecionar lá para o book download, ok? E o ID usado vai ser o desse livro que eu estou trabalhando com ele nessa página aqui. Então, esse ID, ok? Pronto. Então, tá aqui, ó. Clico na imagem, ela salva. Clicando na imagem desse livro 2 aqui, ele vai salvar a imagem também. Se eu for para o livro 4, eu não preciso me preocupar com clicar em nada, porque não tem imagem, né? Ok? Então tá. Deixa eu só fazer um teste aqui. Book. Tá, você não consegue. Eu vou deixar assim. Vou deixar aqui na rota do download, se a imagem não existir, ele vai retornar vazio, tá? Ou melhor, quando ele retornar, vou acelerar aqui o... Vamos lá. Se eu tentar fazer um download, eu que eu estou só corrigindo isso aqui. Se eu tentar fazer um download de uma imagem que não existe, ele deveria me retornar, tá faltando um ponto e vírgula, para a listagem de livros. Tá, agora tá melhor, tá? Porque, pessoal, como essa função aqui é uma função do tipo get, ela pode ser acessada diretamente aqui no navegador, por exemplo, tá? Então, seria interessante, se uma pessoa tentar fazer o download de uma imagem que não existe no banco de dados, aliás, é outro problema aqui, ó. Se ela tenta acessar de uma imagem que não existe um registro no banco de dados, tem um erro. Mas enfim, depois eu melhor corrigir isso logo. Tá? Então o que está acontecendo aqui é o seguinte: tem que refinar esse download aqui. Estou fazendo isso porque é uma função get e a pessoa pode tentar acessar via navegador. Se houver um livro, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tentar pegar. Se houver um livro, eu tento pegar a imagem dele. Ok? O que está acontecendo aqui? Eu vou fazer uma busca no banco de dados
como eu estou passando um ID aqui, ó, 5, 6, 7, qualquer ID que eu queira passar, ele vai checar lá no banco de dados. Se esse objeto que eu pego no banco de dados ele é nulo, eu já vou direto para o meu return redirect. Eu vou mandar ele ir para a página dos livros, a página inicial de livros, tá? Se existe um livro com o ID, por exemplo, 6, que é o que eu estou passando aqui no navegador, eu vou verificar se ele tem uma imagem. Se ele tiver imagem, eu retorno o download para ele dessa imagem, tá? E se ele não tiver imagem, de toda forma, eu vou executar a linha 40 no final. Ok? Então, vamos ver o que acontece. Agora vai. Agora, se eu tentar fazer download de um livro que tem uma imagem, ele vai aqui, ó, permitir que eu faça isso. E se eu vier no livro, eu clico e faço o download. Então, pessoal, esse seria uma conclusão para o exemplo do storage, né? Claro que tem muito mais coisa para ser explorada nisso, mas aqui também a gente já tem recurso suficiente para trabalhar com imagens, tá? E aí vale ressaltar o seguinte, ó, como eu não fiz, tá? Como eu não fiz aqui, cadê, ó? Em nenhum momento aqui eu fiz validação do tipo de informação que eu vou mandar para o servidor, se é imagem, se é um outro tipo de arquivo. Supõe-se que quando eu fosse cadastrar aqui um livro, eu poderia colocar qualquer arquivo, por exemplo. Eu vou mandar esse Blade aqui para ver se vai. Tá aí, ó. Não aparece a imagem, tá, pessoal? Não aparece a imagem porque o arquivo que eu mandei não é um arquivo de imagem, né? E aí, quando eu boto lá no HTML, ele não vai conseguir renderizar o arquivo Blade aqui como se fosse uma imagem. Mas, como existe um arquivo associado a esse livro, eu posso fazer o download dele, ó. E aí, quando eu faço o download dele, se vocês observarem, o arquivo que eu estou baixando é um home.blade.php, que foi o que eu fiz upload, tá? Então, isso quer dizer o quê? Vocês podem trabalhar com arquivos de forma geral para melhorar, né, o trabalho com o sistema que vocês estejam desenvolvendo, ok? Então, é basicamente isso que eu tinha para mostrar, né, sobre storage, para concluir o exemplo do storage. Sim, vocês podem usar para PDF, para doc, para, enfim, para uma série de arquivos que vocês estejam trabalhando. E aí, ó, um dos que eu gosto de usar, um recurso interessante é esse aqui, ó, para trabalhar com ícones, né? Esse fonte awesome. Deixa eu ver se ele abre aqui, tá? Para eu mostrar para vocês. Às vezes eu ok. Deixa eu ver se eu acho a página correta aqui. Tá. Por exemplo, PDF, ó. Vamos supor que vocês estejam trabalhando aí com submissão de arquivos PDF. Aí você pode usar um íconezinho desses aqui, pode usar de um outro pacote aí de ícones, digamos assim, né, que vocês já tenham conhecimento. Mas aqui tem uns que são gratuitos, ó, e aí você faz o upload de imagens e coloca lá o nomezinho da imagem, coloca o tamanho da imagem, coloca o íconezinho do PDF para a pessoa saber identificar que tipo de arquivo é aquele, por exemplo. Dá para enriquecer o sistema que vocês estão fazendo. Mas o básico mesmo é esse, né? Fazer upload e ter acesso ao arquivo para fazer download, por exemplo. E tem outras opções. Você pode, por exemplo, movimentar o arquivo dentro do disco local, né? Copiar ele de um local para outro, como se estivesse copiando os arquivos do sistema operacional mesmo, tá? Mas enfim, esse é o exemplo que eu queria mostrar para vocês. Tem muito mais coisa do storage, né, que vocês podem checar lá para ter mais recurso ainda. Mas isso aqui já dá para fazer um exemplo bacana com essas imagens, né? Então é isso, tá, pessoal?